extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje o nosso tema é o universo bem variado dos corretores de imóveis. Temos uma fonte interessante aqui, uma lista com 36 tipos diferentes, sabe? Baseada em observações reais de alguém da área mesmo. Uma lista e tanto, em 36 tipos. Pois é. E a nossa ideia, assim, é ir um pouco além de só listar. Queremos entender o que diferencia esses profissionais. Os pontos positivos, claro, mas também os problemáticos. E ver o que a gente tira disso. Ok, vamos lá desvendar isso. Vamos nessa. Olha, um ponto de partida que achei curioso na fonte é a frase: nem todo esforço do corretor de imóveis é transformado em sucesso. Isso fica claro no contraste, né, entre o número 1, o tal campeão de vendas, que, enfim, soube agarrar as oportunidades, e outros como o número 2, que se esforça muito, corre atrás, mas não vende. Ou até o número 4, que a fonte diz estar em grande dificuldade financeira mesmo. Isso já mostra bastante sobre a complexidade da coisa, né? Sugere que sucesso não é só trabalhar duro. Entram outros fatores: estratégia, oportunidade, talvez sorte, quem sabe. E, claro, conhecimento. Não é uma conta simples de mais esforço, mais resultado. Com certeza. E isso que você falou, conhecimento, conecta perfeito com a preparação. A fonte até elogia, por exemplo, o tipo número 9. Diz que é alguém que conhece tudo sobre os imóveis, sabe? Detalhes da construção, a parte legal. Ah, sim. O especialista. Isso. E tem o número 10 também, focado na segurança do negócio, que confere tudo, documentação. É uma diferença brutal para o número 8, que a fonte chama de totalmente desinformado. É fascinante aqui, porque esse conhecimento vai além do preço, né? É sobre o processo todo. Corretores como esse 9, o que sabe tudo, e o 10, o cuidadoso, eles constroem confiança justamente porque dominam a burocracia, a parte legal. É onde o cliente fica mais perdido, né? Exato. E aí a competência brilha, mostra o profissionalismo, protege o cliente. Bem diferente do número 8, o desinformado. E falando em proteger, em segurança, a fonte não foge da questão da ética. É bem explícita. O contraste é forte entre o corretor número 13, o de confiança, que preza pelo nome, o profissional sério. E vários outros perfis bem preocupantes. Tem desde a fruta podre da profissão, que é o número 14, e o tipo 11, descrito como um perigo que fecha negócio a qualquer custo, passando por cima de tudo. Nossa! E até o número 27, que a fonte diz ser o mais perigoso, porque está disposto a passar a perna no colega. E ainda tem o 33, que usa anúncio falso, e o 34, que atua sem registro no Cresce, podendo ser até estelionatário. Pesado. Muito pesado. E se a gente conecta isso assim com o cenário maior, essas práticas desonestas do tipo 11, o perigoso, do 14, a fruta podre, ou até do 26, que lesa a própria imobiliária, e o 27, que trai os colegas, né? Elas corroem tudo, né? Sim. Não é só o cliente ou o colega prejudicado. Mancha a imagem de todo mundo que trabalha sério. Levanta até questões sobre como o mercado funciona, fiscalização. Exatamente. E no meio disso tudo, como é que fica o cliente? A fonte compara bem. Olha só, o número 15, que se coloca no lugar do cliente, tenta entender a necessidade, comparado com o número 16, que só quer vender o que tem na carteira, tipo, desovar o estoque. Ou, pior ainda, o número 20, que simplesmente some depois que recebe os honorários. Some. Inacreditável. E tem a questão da disponibilidade também, né? O 17 sempre contactável versus o 18 que nunca atende. E organização. O 22 super pontual contra o 21 e o 23 que esquecem compromissos. Faz diferença. Total. Completamente. Esse atendimento mais atento, sabe? Como o do 15, o empático, o 17 disponível, o 19 que mantém o cliente informado. E a organização, claro, do 22, o metódico. Isso não é só detalhe, não é só boa educação. Não mesmo. É a base para construir confiança, para ter um negócio que dura. É o contrário daquela visão de curto prazo, só pensando na comissão de agora, né? Como a do 16, que só quer vender o estoque.
ou do 20 e que some. Isso, no fim das contas, prejudica a própria carreira do corretor. Então, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? Acho que fica claro que esse mercado imobiliário é um ecossistema, né? Com uma diversidade imensa de profissionais. E fatores como conhecimento de verdade, ética, foco no cliente, organização, são eles que definem quem vai ter sucesso sustentável e quem, na verdade, representa um risco. Pois é, e isso levanta uma questão importante, eu acho. Além de só catalogar esses tipos, como a fonte fez de forma bem viva, né? O que a gente pode pensar sobre as condições que permitem que tudo isso coexista? Que pressões do mercado, que modelos de comissão, ou talvez que falhas na formação, na regulamentação, podem estar de alguma forma incentivando ou permitindo uma gama tão larga de comportamentos, dos mais corretos aos mais problemáticos. Fica aí a reflexão, né?